Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país. Diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo, vamos aos destaques do programa de hoje. Sabe aquele dia em que a política mexe com a economia? Foi o caso. A Comissão de Constituição e Justiça suspendeu a sessão e derrubou o mercado financeiro hoje com queda de Ibovespa, que estava extremamente atento a todo o desenrolar da sessão que prometia votar o relatório do parecer, o parecer do relator, diga-se de passagem. A bolsa caiu, o dólar subiu, com toda essa confusão dos deputados, sem ter exatamente um sinal claro de como é que se vai dar essa votação. O monitor do PIB recuou do mês de fevereiro, foi divulgado hoje pela Fundação Getúlio Vargas. Na comparação anual tem uma alta, aliás, tem um gráfico bem interessante que a gente vai mostrar. Quando a gente compara esse ano com 12 meses anteriores, a situação é boa, a economia está bem melhor. Mas se a gente compara de mês a mês, a gente percebe que a economia está patinando e às vezes até oscilando negativamente. A gente fala disso tudo daqui a pouquinho com a economista Juliana Inhaces, que é a nossa convidada aqui no Cenário Econômico, que já está no ar. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, que precisa apenas avalizar, do ponto de vista constitucional, se o projeto de reforma da Previdência enviado pelo governo recentemente à Câmara, ou seja, verificar se tem alguma afronta à Constituição, é só esse o trabalho da Comissão de Constituição e Justiça? Bom, a CCJ não fez esse trabalho ainda, há um parecer para ser votado. A votação estava até prevista para hoje, depois de longos debates que houve recentemente, mas foi tudo adiado para a semana que vem. A Mariana Jungmann está conosco em Brasília e tem mais informações sobre esse dia tumultuado. Podemos dizer, na verdade, uma manhã tumultuada, porque à tarde já não tinha mais ninguém na CCJ. Mariana, boa noite, seja bem-vinda aqui ao Cenário Econômico. Oi, boa noite, Piotto. Obrigada. Olha, foi sim uma manhã tumultuada, viu? Começou com obstrução da oposição, mas na verdade o que acabou provocando mesmo esse novo adiamento da votação do relatório do deputado Marcelo Freitas foram a apresentação de 13 votos em separados de deputados que queriam fazer mudanças no texto. A gente lembra que esse relatório é pela aprovação integral do texto do governo por considerar que ele é constitucional, mas os deputados que apresentaram votos em separados querem ver mudanças principalmente em pontos que eles consideram que não tem a ver com a questão previdenciária diretamente. Por exemplo, há um ponto que acaba com o abono salarial para quem ganha mais de um salário mínimo e o que acaba com a multa de 40% do FGTS para quem se aposenta, mas continua empregado. Eles acham que esses pontos têm que ser retirados da proposta e aí a decisão foi a de adiar a votação para haver aí uma negociação sobre esse texto e conseguir chegar aí a um relatório de consenso para votar com mais tranquilidade na semana que vem. Hoje o ministro Paulo Guedes, aliás, Piotto, inclusive, antes de eu falar do ministro Paulo Guedes hoje, o secretário da Previdência, Rogério Marinho, acabou de passar aqui um pouquinho antes da nossa entrada. Ele estava aqui na Câmara negociando esses pontos aí da reforma. Então, a negociação já começou, viu? Mas voltando ao ministro Paulo Guedes, hoje ele disse que o ideal era que não tivesse alterações no texto do governo agora na CCJ, que faz análise só de constitucionalidade, mas que essa decisão vai caber à Câmara dos Deputados e ele não vai se imiscuir nessa questão nesse momento. O ministro Paulo Guedes se reuniu hoje com o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, na residência oficial do Senado para um almoço e já acertaram uma outra pauta aqui para o Congresso, viu? O Senado vai começar a tocar a reforma do Pacto Federativo. A ideia é fazer uma reforma para ajudar a fazer o dinheiro do orçamento da União chegar lá na ponta, nos estados, nos municípios, para as pessoas que estão na ponta, descentralizar bem esse orçamento que hoje é muito centralizado no governo federal aqui em Brasília. O ministro também falou que o governo tem outros planos para ajudar os estados e municípios, como antecipação de recursos da cessão onerosa, das privatizações, mas que para isso as reformas precisam caminhar, porque ele disse que quando as reformas andam, o horizonte fiscal vai se clareando aí e aí os investimentos voltam a fluir. Piotto.
Muito obrigado, Mariana. Justamente sobre o momento da economia, porque boa parte das expectativas, se não a maior parte das expectativas, está ancorada no andamento do projeto de reforma da Previdência, porque tem um peso gigantesco em relação à questão das contas públicas. Fato é que o governo, hoje a Previdência é deficitária. Se é deficitário, o governo, até por dever constitucional, tem de pagar as aposentadorias, tira dinheiro de outras áreas, falta dinheiro nessas outras áreas e o governo vai ao mercado buscar dinheiro. Por isso que as contas públicas, por isso que o orçamento é deficitário. Tanto que o governo está autorizado a gastar mais do que arrecada pelo Congresso já há alguns anos e a previsão, a gente mostrou disso, é de um novo déficit este ano, como também no ano que vem. E com isso, como a economia não cresce porque está ancorada nessas expectativas em relação à reforma, que o Congresso não ajuda num andamento mais célere, mais sério sobre a questão das reformas, tem que se posicionar e se posicionar rapidamente, a economia não cresce, não gera arrecadação, o governo continua pendente na questão das contas públicas. É o que se chama em economia de ciclo vicioso, ou seja, um defeito puxa o outro, que puxa o outro, que puxa o outro, e isso não acaba nunca. Ou seja, se houvesse um andamento mais rápido, a gente não teria, por exemplo, o mau humor que se instalou no mercado financeiro hoje, que não é exatamente especulação. Aqui é claramente uma previsão de que as coisas podem andar mais lentamente, então se tira dinheiro de ações, vendem-se essas ações, o índice da Bolsa cai. Vamos dar uma olhadinha aqui para a gente ver o que aconteceu. O Ibovespa hoje caiu 11,11%, 1,11%, foi o fechamento da Bolsa. Para se ter uma ideia, a mínima foi a 92 mil hoje, a máxima a 95, perdão, isso aqui está errado, nós fechamos com 90. Renato, esse dado está errado aqui, né? Vamos, daqui a pouco eu corrijo essa questão da Bolsa, não é exatamente isso. Fato é que teve queda, sim. Deixa eu só sair dessa tela, porque eu já pego aqui exatamente o fechamento da Bolsa hoje. Essa queda do Ibovespa hoje chamou a atenção justamente pelo fato de que boa parte dos investidores estava olhando para a CCJ para ver se há a aprovação, se há um andamento dessa votação hoje na Câmara, nós temos uma situação muito melhor. Por quê? Detalhe. Essa Comissão de Constituição e Justiça só avalia, Mariana reforçou esse argumento agora, essa explicação, diga-se de passagem, se é constitucional ou não o projeto de reforma. Não avalia mérito, se vamos mexer nesse, naquele artigo, nada disso do projeto. Porque aí nós temos ainda uma comissão especial na Câmara dos Deputados para depois ter duas votações na Câmara e depois vai para o Senado também, que tem comissão que analisa outras duas votações no Senado. Ou seja, aqui era simples o trabalho dos parlamentares, mas nem o simples foi, digamos, feito de uma forma célere e com discernimento, rapidez, visão de país por parte dos parlamentares. O Ibovespa hoje caiu 1,11% a 93.284 pontos. 93.284 pontos o Ibovespa hoje. A gente tem algumas ações também, a Petrobras hoje teve uma pequena alta, mas a Vale caiu, Banco do Brasil, Bradesco e Itaú, são todas ações que têm peso no Ibovespa. O dólar fechou em alta, não, aqui é uma Centauro, a Centauro começou os negócios hoje aqui na Bolsa, teve uma queda a 12,30, mas vamos seguir aqui. O dólar comercial hoje com uma alta a R$ 3,93, alta de 0,83%. Ou seja, quando a gente olha para essa expectativa que é muito momentânea, muito automática, uma reação do mercado financeiro, dos investidores, esse adiamento que foi aprovado hoje, na verdade não foi aprovado, foi a única solução que se teve depois de toda uma confusão entre os parlamentares na Comissão de Constituição e Justiça, obviamente que não pegou bem, ninguém absorveu bem. Hoje é só quarta-feira, amanhã é dia útil para a maioria dos brasileiros, mas os parlamentares já viajaram hoje à tarde. Vamos seguir aqui um pouquinho, porque a economia recuou em fevereiro, saiu hoje o monitor do PIB, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, uma queda de 0,4% no mês de fevereiro. Janeiro, pelo monitor do PIB, tinha havido uma alta de 0,3%. Se eu comparo fevereiro deste ano com fevereiro do ano passado, ou seja, com um prazo um pouquinho maior, teve um crescimento de 2,3% da economia. No trimestre, 1%. A Fundação Getúlio Vargas tem um gráfico que é bem interessante. Vamos até ampliar a tela para você compreender melhor aqui e ter uma visualização melhor, diga-se de passagem. Aqui são duas retas aqui na taxa de variação mensal. A linha azul compara o mês deste aqui, nós estamos falando de fevereiro, e todos os meses anteriores, com 12 meses anteriores, ou seja, sempre com um ano atrás. A gente vê que, se comparado ao ano anterior, a gente teve crescimentos aqui.
Olha, tanto que fechou agora, tanto em janeiro quanto em dezembro, alta de 0,9 e 2,3. Se eu comparar essa outra linha, que é uma linha amarela, laranja, ele está comparando o mês com o mês anterior. De julho para cá, a gente tem crescimento zero ou até uma redução de 0,2, 0,3, perdão, 0,4. O que demonstra claramente que quando eu olho para o ano anterior, sim, 12 meses anteriores, seja para que dado for, eu tenho uma melhora da economia. Mas quando eu comparo ela com o mês anterior, ou seja, quando eu comparo um mês com o mês anterior, a gente percebe que a economia está parada, a economia não está crescendo. Para usar de novo uma expressão dos economistas, não pegou tração, ou seja, não está avançando rapidamente. Isso, obviamente, é ruim. Ainda no monitor do PIB, o trimestre tem 2,5% de crescimento, máquinas e equipamentos cresceu. Quando a gente fala de investimento, é formação bruta de capital fixo, é investimento para gerar outros produtos, ou seja, compra de máquinas, um galpão novo, uma nova unidade da empresa. Máquinas e equipamentos puxaram esse índice em 4,7%. O consumo das famílias também cresceu no trimestre, 2%. Bens duráveis, por exemplo, geladeira, fogão, cresceu, a venda cresceu, a compra cresceu em 10,3%, semiduráveis a 7,5%. Ou seja, a gente está vendo exatamente isso acontecer, mas a gente não vê a economia crescendo agora, ou seja, tendo aquele ímpeto de crescimento. Vamos falar sobre o setor de transportes. A Caixa está oferecendo condições especiais. Nós estamos falando de transporte, problema dos caminhoneiros, reclamando do preço do diesel. Aliás, a Petrobras daqui a pouco tem uma coletiva para falar sobre esse assunto. Ana Luísa Médici está conosco em São Paulo e tem detalhes. Ana Luísa, boa noite. Oi, Piotr, boa noite. É isso mesmo, a Caixa Econômica Federal lançou hoje um pacote destinado ao setor de transportes. Um dos principais produtos oferecidos pela Caixa é uma linha de crédito do BNDES Finame, destinada à aquisição de máquinas e equipamentos novos, além de ônibus e caminhões. Agora, o financiamento pode chegar a 100% do valor do bem adquirido. Anteriormente, o financiamento estava limitado a 80% do valor total. A Caixa Econômica informa que o pacote traz outras vantagens. Também inclui capital de giro, com recursos do PIS, fixando taxas de juros a partir de 0,83% ao mês, isenção do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, e prazo de pagamento em até 24 meses. Para essa operação, a Caixa destinou o valor de R$5 milhões mensais exclusivamente para o setor de transportes. Para os clientes que abrirem conta na instituição, a Caixa ainda vai oferecer isenção da cesta de serviços por 3 meses, Piotr. Muito obrigado, Ana Luísa. A gente estava falando de crescimento da economia brasileira, que na verdade recuou agora, segundo o monitor do PIB, que tem metodologia muito semelhante à do IBGE, que é exatamente quem mede oficialmente o crescimento da economia brasileira. Mas quem está crescendo é a China. Olha, os dados foram divulgados hoje. No primeiro trimestre de 2019, a China teve um crescimento de 2%. Mas a produção industrial cresceu 8,5%, o desemprego caiu para 5,3%, ou seja, na verdade esse crescimento é maior da China, chegou a 6,5%, esse dado está equivocado. Ou seja, eu vejo a China crescendo e isso traz a seguinte informação. Havia todo um temor em relação justamente a uma desaceleração do crescimento mundial que, claro, traz problemas gigantescos para economias emergentes, como é o caso da brasileira. Neste caso, especificamente, isso já é um alento. Os analistas internacionais dizem que não é uma garantia, mas é claro, a China voltando a crescer em patamares, redução de desemprego, produção industrial, sobretudo que consome commodities do mundo inteiro, sobretudo commodities brasileiras, diga-se de passagem, ou seja, diminui essa pressão, esse incômodo que se tinha com o crescimento mundial muito menor do que se esperava, por exemplo, tempos atrás. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco eu converso aqui com a Juliana Inhas, economista do INSPER, coordenadora do curso de economia do INSPER, para tentar entender esse momento da economia brasileira agora, que a gente passou inclusive com essa decisão da CCJ hoje, de não decidir ainda sobre o projeto de reforma da Previdência. Logo depois do intervalo. Já de volta com o cenário econômico e para falar sobre esse momento atual da economia, que na verdade está sofrendo todos os impactos da política. É natural a economia influenciar a política influenciar a economia. O que não é natural se criar solavancos extras em que a política gera um problema para a economia. A economista Juliana Inhas está conosco aqui, coordenadora do curso de economia do INSPER aqui em São Paulo. Juliana, bem-vinda. Eu fiz menção a isso porque se aprende na escola.
a economia vive da política, a política vive da economia. Isso não é novidade. Em qualquer curso de economia se ensina isso e logo no começo. Mas criar solavanco político para criar constrangimento econômico, como a gente está vendo nos últimos dias, isso não está no script, digamos, do bom senso, né? Não está no script e não faz nem sentido. A gente não tem... Se a gente tivesse grandes espaços e recursos para ficar fazendo testes, é uma coisa. A gente hoje tem uma economia que não tem espaço para testes. A gente pode errar? Eventualmente a gente pode errar, mas a gente pretende não errar. Então a gente não pode ficar gastando energia com coisas que não vão levar a gente a lugar nenhum, sendo que a gente precisa concentrar essas forças para resolver os problemas que aparentemente estão cada vez maiores. Então realmente não faz sentido algum. Que elas andem juntas é completamente natural. Estranho seria se não andassem, mas a gente não pode criar esse tipo de constrangimento do lado econômico para o lado político e vice-versa, que é o que acontece hoje, porque aí as reformas não andam e a gente começa a andar cada vez mais para trás. A gente tinha deixado esse passado de andar para trás lá atrás, a gente está ameaçando voltar a um processo de começar a andar para trás de novo se a gente não passar reformas. Isso é muito negativo. Juliana e eu estamos fazendo menção à decisão da não decisão hoje da Comissão de Constituição e Justiça. Eu fiz menção agora há pouco. Nós tivemos informação exatamente em Brasília. Durante a manhã estava toda uma esperança de que se votasse o parecer do relator pela admissibilidade constitucional do projeto de reforma da Previdência, porque as alterações vão acontecer na Câmara, não na Comissão de Constituição e Justiça. Mas nem o parecer foi votado e foi adiado de novo para a semana que vem. Bom, diante deste quadro, eu vou lhe fazer uma pergunta que, claro, eu não estou nem julgando o que o governo fez, o que a equipe econômica fez, muito menos pré-julgando. Mas eu não coloquei demais todo o peso em questão em se a reforma andar, a economia anda, se a reforma não andar, a economia não anda. O governo teria outras maneiras de começar a incrementar a economia brasileira para gerar PIB, gerar renda, gerar consumo e, claro, dando ênfase também à reforma da Previdência, porque ali é uma questão contábil, fiscal necessária e não tem muito o que fazer, tem que fazer uma reforma. Haveria margem de manobra para isso para o governo ou o governo estrategicamente concentrou? Porque no mercado, entre os investidores, vocês falam em reforma da Previdência. A gente, na verdade, sabe que a reforma da Previdência tem hoje um peso muito importante dentro da economia, porque ela consegue, diferente de outras reformas, ela consegue criar um impacto muito grande na expectativa que as pessoas têm daqui para frente. Como hoje o nosso problema é um investimento baixo, que está muito seguro nessa ideia de que se a gente não reformar, fizer uma reforma mais estrutural e que tem efeitos de longo prazo, ninguém aposta na economia, é meio que natural e até estratégico que o governo realmente concentre mais forças nessa reforma. Só que a gente sabe que ela não resolve o problema hoje. A reforma da Previdência olha para a nossa economia lá para frente. Então ela vai resolver o nosso problema ao longo do tempo. Talvez faltou um pouco do ponto de vista do governo olhar para reformas que sejam mais de curto prazo. Ele tenta agora passar uma reforma tributária, tem todo esse debate de qual é a reforma que efetivamente vai entrar em vigor, ou o que vai ser debatido, se é uma proposta que o Marco Sintra fez, se é uma proposta mais parecida com a do Bernard Api. Independente disso, a gente está queimando bastante ficha na reforma da Previdência, ela está demorando para sair, a gente está perdendo espaço para ver reformas que sejam mais de curto prazo. O governo tem algumas margens de manobra, não tem muitas, é verdade, ele tem um orçamento muito engessado, ele está muito comprometido com o orçamento dele, então corte de gastos podem acontecer, mas ele não consegue fazer grandes manobras, ele não consegue fazer grandes mudanças, mas talvez ele pudesse pensar e implicar mais esforços em reformas como uma reforma tributária que poderiam já começar a também mudar essas expectativas ao longo do tempo. Ele parece apostar muitas fichas numa alternativa só, as outras estão ficando um pouco de lado, a gente está perdendo a chance de colocar outras reformas que são mais rápidas para andar. A gente noticiou há pouco que hoje o ministro Paulo Guedes se reuniu com o presidente do Congresso, com o presidente do Senado e presidente do Congresso, justamente para discutir outras reformas para colocar exatamente em andamento. Agora, de alguma forma, a reforma da Previdência, que é essencial no conceito, estrategicamente, ela está gerando mais dano, pelo menos no presente, a gente não sabe o que vai acontecer na semana que vem. Agora, eu consigo alterar um pouco essa agenda, ou o governo aprender com os erros que teve em relação à reforma da Previdência, que eu digo que não é polêmica, é sensível,
para, digamos, fazer andar mais rápido outros tipos de reforma que são, digamos, igualmente estruturantes, mas que mexam no dia a dia rapidamente para reativar a economia? A gente espera que ele entenda esse aprendizado, que ele entenda quais são as barreiras que ele vai passar, porque qualquer reforma vai causar desconforto. Ela não agrada a todo mundo, ela traz benefícios, a gente acredita que os benefícios sejam generalizados ao longo do tempo, mas no primeiro momento ela causa desconforto para alguns grupos, ele sempre vai passar por barreiras. Então a gente espera que ele tenha aprendido ao longo aí desses pouco mais de 100 dias de governo, como é que ele faz para contornar alguns problemas que vão acontecer em todas as reformas. Vamos ver até que ponto eles realmente vão conseguir colocar isso em prática, porque quando a gente olha os primeiros 100 dias, a gente vê que os ganhos são, infelizmente, muito pequenos. A gente já começa a discutir algumas reformas importantes, principalmente a Previdência, mas nada saiu do papel. A gente espera que ele entenda que não dá para esperar muito e comece a mexer realmente as suas estratégias para conseguir fazer as reformas passarem mais rapidamente. Agora, o que eu tenho de reformas que seriam mais rápidas para mexer, para dar... Eu tenho um dado hoje do monitor do PIB que chama atenção. Sim. Se eu olho qualquer comparativo de 12 meses anteriores, claro, a economia está melhor. A gente sabe que está melhor. E dá para sentir. Mas dá para sentir igualmente que quando a gente compara no curto prazo, ou seja, com o mês anterior, no trimestre anterior, a economia está, de julho que ela teve uma queda, ela está, na verdade, num gráfico praticamente liso, com oscilações negativas. Pouco uma oscilação positiva, se não me engano, foi em janeiro. Ou seja, eu não consigo dar aquela ideia de que a economia está tracionada, está avançando. Isso mesmo, a gente não decolou, né? Se a gente olha para o começo do ano passado, a nossa base de comparação, que é o começo do ano passado, era muito ruim. Então é óbvio, qualquer ganho faz com que a gente tenha a percepção de que a gente está melhor. Realmente a gente está melhor que o ano passado, começo do ano, mas a gente está andando de lado. A gente anda de lado de vez em quando dando uns tropeços para baixo. Isso para a gente é muito complicado, porque isso começa a mostrar que aquelas expectativas que se formaram lá no final do ano não estão se sustentando. A gente precisa ter ação, né? Só a boa intenção do governo e do setor econômico e de todos os agentes de querer fazer com que a economia cresça, não faz a economia de fato crescer. Dá um fôlego no curto prazo, é um incentivo, mas não é uma reforma em si. Então, a gente realmente precisa sair do plano da ideia e fazer alguma coisa que seja mais prática. E realmente esses valores, esse monitor do PIB, ele traz para a gente uma preocupação muito grande. Mostra que a gente talvez esteja terminando aquela lua de mel do início do governo com o mercado muito tempo antes. A gente imaginava que esse fôlego chegaria até o meio do ano. A gente já começa a perceber que a gente está perdendo o fôlego. Talvez a gente vai ter que começar a ter, o governo tenha que ter medidas mais radicais para conseguir passar reformas mais rápido, porque ele não vai conseguir chegar até o meio do ano naquele cenário ideal que ele achou que ele teria. Que é exatamente o que se esperava, que justamente tivesse um ânimo maior, pelo menos em criar expectativa positiva. Isso mesmo, essas expectativas... Elas estão sendo frustradas. Elas estão se revertendo, né? A gente olha os números da Bolsa, a gente olha a evolução da Bolsa nas últimas semanas, a gente percebe isso claramente. A possibilidade da reforma da Previdência vir cada vez mais desidratada e a demora em conseguir fazer avanços específicos dentro dessa reforma estão fazendo com que essas expectativas se revertam. A queda da Bolsa sinaliza bastante isso ao longo do tempo. Então é importante a gente começar a realmente mexer aí os nossos instrumentos, o que está à disposição da gente, porque realmente essa lua de mel não vai chegar ao meio do ano. Juliana, a Petrobras tinha uma coletiva agora para falar justamente da questão do diesel. Temos essa informação? Não temos. Bom, até porque teve também a história da Petrobras. Sim, sim. Em que o presidente questionou, é legítimo questionar, mas aquilo trouxe um solavanco também excessivo e agora voltou atrás dizendo que a autonomia é da Petrobras para regular. Mas que passa pela questão do monopólio e pela questão de uma Petrobras estatal que não cabe numa economia de livre mercado, né? Isso mesmo, a gente tem ali inúmeros problemas, né? A gente tem primeiro, acho que realmente essa medida de o presidente fala uma coisa, depois volta atrás e a gente agora fica meio que incerto quem é que vai realmente definir a política de precificação. Isso pra gente é terrível, né? O mercado ele não consegue se programar. Quando a gente enxerga as medidas de tentar conter o preço do diesel ao longo do tempo, a gente
gente sabe o quão isso é ruim dentro da economia, porque isso cria uma instabilidade, o governo teria que realmente arcar com um custo maior, ele não tem recursos hoje para isso, mas ao mesmo tempo ficar trocando de postura faz com que o mercado enxergue que amanhã pode ser que a opinião mude de novo. Entendi. E aí isso vai complicando cada vez mais a situação. Juliana, obrigado pela gentileza mais uma vez. Eu que agradeço. Bom, a Petrobras concede daqui a pouquinho, neste momento, está discutindo exatamente qual é a posição da empresa depois da decisão do governo de que ela tem sim autonomia para decidir a política de preços dos combustíveis. A Petrobras vai explicar agora tecnicamente como é que isso vai acontecer. Ao longo da programação da TV Brasil você tem essas informações, você terá essas informações. Obrigado pela sua companhia, o Cenário Econômico termina aqui. Boa noite a você, até amanhã.